Olá, ouvintes! Estamos realizando nesta emissora um diálogo do programa de extensão UFPB em seu município, realizado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, com o objetivo de passar diversas informações sobre desenvolvimento sustentável. Todos já ouviram falar sobre isso? Desenvolvimento sustentável é uma proposta da ONU que orienta os governos e a sociedade para gerar oportunidades econômicas com a inclusão de todos e com respeito ao meio ambiente, sempre levando em consideração as oportunidades de desenvolvimento do local, nos bairros e cidades. Afinal, uma cidade sustentável é aquela onde pode existir oportunidades de emprego para as pessoas que nela moram e possam viver num ambiente sem poluição, sem violência, com bons serviços de saúde e educação, com acesso ao lazer, à cultura e também participando da gestão pública. Em nosso programa de hoje, convidamos a todos a participar de uma roda de conversa sobre um projeto que analisa as condições de desenvolvimento e desigualdades presentes nos municípios e diversas regiões da Paraíba. Trata-se do projeto Sondagem Paraíba, coordenado pela professora do Departamento de Economia da UFPB, Vanderleia Farias. Ela será entrevistada pelos estudantes de Economia, César Teixeira e Arthur Marinho, e pelo economista Ernesto Filho, que realizam a atividade acadêmica Difusão de Projetos da UFPB para o Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto também é coordenado pelo professor de Economia Tiago Sobel e faz parte do programa de extensão UFPB em seu município. Se liga nesta conversa que vai trazer muitas informações sobre os problemas de desenvolvimento de municípios paraibanos, as causas relevantes e os desafios que precisam ser enfrentados para a superação desses problemas. Professora Vanderleia, bem-vinda ao nosso programa Difusão de Projetos da UFPB. Eu agradeço o convite e também quero cumprimentar todos os ouvintes que estão participando do programa. É uma satisfação poder estar aqui nessa roda de conversa com vocês. Professora, a gente aqui agradece você ter vindo e é uma oportunidade excelente a gente poder, através do seu projeto e todas as informações que você já trabalha aqui na UFPB, a gente dividir essas informações aí com os nossos municípios paraibanos aqui através dessa emissora. A gente aqui agradece você. Professora, o que é o projeto Sondagem Paraíba? O seu projeto aqui da universidade e quais os objetivos do ponto de vista dos municípios que nós temos aqui na nossa região da Mata? O projeto Sondagem Paraíba, ele tem como principal objetivo elaborar diagnósticos socioeconômicos dos municípios paraibanos. Esse projeto de extensão ele foi criado em 2013 e na época, além de mim, faziam parte as professoras Rejane e a professora Nayane, e a nossa preocupação era tentar levar para os municípios ferramentas que pudessem contribuir para a elaboração de políticas públicas. Mas que ferramentas eram essas? Vários prefeitos nos procuravam e traziam uma preocupação, principalmente prefeitos que assumiam a gestão naquele ano. E eles diziam que não tinham ideia de alguns indicadores do ponto de vista do perfil do emprego, do perfil da composição das atividades econômicas, quais eram as principais vocações econômicas, quais eram as possibilidades de crescimento a partir desse conhecimento, que eles gostariam de obter. Então, diante disso, nós achamos que era relevante e oportuno fazer um levantamento de indicadores demográficos, sociais, do setor produtivo, do setor agropecuário, da indústria, do setor de serviços, para que nós pudéssemos oferecer um panorama desse perfil municipal e, com isso, poder prover uma série de ações e estratégias das secretarias municipais. Então, foi nesse sentido que ele começa e já percorremos aí 11 anos produzindo diversos diagnósticos e, antes de mais nada, também aprendendo muito, porque é um projeto que parte do princípio de uma interação dialógica. Nós visitamos
fazemos visitas institucionais às prefeituras, temos contato com os munícipes, com as pessoas da cidade, para entender quais são os problemas, quais são as distorções, quais são as potencialidades, né? Captar o perfil, o panorama social desse município e levar também o que estão nas plataformas de dados, né, oficiais, levar algumas informações estatísticas. Professora, o seu projeto parte da análise das condições de desenvolvimento e desigualdades regionais dentro da Paraíba e da Paraíba em relação ao Nordeste e ao Brasil. Quais as evidências desse cenário em nossa realidade no estado da Paraíba e como está posicionada a economia paraibana no Brasil e no Nordeste? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque nós estamos estudando, né, pesquisando o comportamento econômico e demográfico dos municípios da Paraíba. A Paraíba está inserida no Nordeste. Como é essa inserção? Nós temos 9 estados nordestinos que têm dimensões geográficas, né, bem diferentes. Para vocês terem uma ideia, né, o estado da Bahia, do ponto de vista de área geográfica, caberiam várias Paraíbas dentro dele. Do ponto de vista do PIB, na atualidade, o PIB da Paraíba representa 20%, né, do PIB da economia baiana. Então, existem diferenciações dentro da região Nordeste. O PIB da Paraíba representa 6% de tudo que o Nordeste produz, né? Porque nós temos a economia baiana, a economia pernambucana e a economia cearense, são economias historicamente muito fortes dentro do Nordeste, né? Então, um dos problemas dos municípios também está em função da próprio tamanho, da própria limitação do estado. Exatamente, né? Da posição dessa economia dentro da economia regional. Porque vários investimentos vêm para o Nordeste, mas esses investimentos são atraídos pelo que nós chamamos de economias de aglomeração. Aquelas economias mais fortes, com a base industrial mais próspera, vão atrair indústrias automotivas, indústrias com níveis de tecnologia mais sofisticadas, né? E vem para a Paraíba. Mas claro que dentro desse contexto regional, né, a Paraíba ela não vai ocupar uma posição de destaque, ainda que ela venha crescendo ao longo do tempo, né? Isso é importante chamar a atenção, que nós temos aqui grupos empresariais que se destacam, né? Tem um potencial de produção a nível nacional. São grupos no setor alimentício, no setor calçadista, que chegam até a exportar. Então, é relevante chamar a atenção para esse protagonismo, mas dentro do Nordeste, a participação do PIB é de 6%, e no Brasil é em torno de 0,9% do PIB. Atualizado esse dado, de 0,9%? Geralmente gravita entre 0,9% a 1%, vai depender da composição do PIB de cada unidade da federação no ano. Mas se você pegar uma série histórica de 2000 até, por exemplo, 2020, você vai perceber que é 0,9%, 1%, 0,8%, então em média 0,9%, né? Porque são muitas unidades federativas, tem as unidades da Federação do Sudeste, que tem um peso do ponto de vista da industrialização muito forte. Mas eu queria só acrescentar que o que você colocou, Ernesto, faz todo sentido. Diante dessa posição da Paraíba dentro do Nordeste e do Brasil, nós estamos falando de uma economia periférica. E quando nós analisamos a composição dos municípios, a Paraíba tem 223 municípios que estão distribuídos em 4 grandes mesorregiões: a mesorregião da Zona da Mata, a mesorregião do Agreste, a mesorregião da Borborema e do Sertão. Essas mesorregiões, elas têm diferenças do ponto de vista dos aspectos naturais. São relevo, condições de clima, de solo muito diferentes e que vão interferir nas opções econômicas. A mesorregião da Borborema, que fica no Planalto da Borborema, é a área mais frágil da Paraíba. Só detém 5% de tudo que é produzido na Paraíba. Então, é onde estão os indicadores demográficos mais preocupantes. Sim. Professora, quais os elementos do contexto histórico da Paraíba que se aponta como determinantes para a realidade social e econômica do Estado e das nossas cidades? Existem diferenciações entre as áreas da Paraíba que são muito fortes, né? Dentro, por exemplo, dessas mesorregiões. E os determinantes vêm desde o processo de ocupação econômica da Paraíba já no século XVII.
Então, a boa parte da Zona da Mata ela ficou concentrada a ocupação na produção da cana-de-açúcar, utilizando-se por um bom tempo a mão de obra escrava. E coube ao agreste a policultura. Então, por exemplo, hoje no Brejo Paraibano, vários municípios do Brejo Paraibano se destacam na produção de lavouras permanentes, como a banana, o coco da Bahia, a manga, o maracujá. Então, se vê uma especialização do processo produtivo e no sertão a produção a pecuarista, né? Então, esses diferenciais de desenvolvimento têm a ver também pelo fato de que os municípios vão aparecer em momentos diferentes do tempo. Então, há municípios muito antigos, por exemplo, aqui eu cito o caso da história de Campina Grande, que era uma aldeia dos índios ariais e que com as feiras de gado que vinham do sertão percorrendo vários lugares, ali se instalou uma freguesia e depois ela se transforma numa Vila Nova da Rainha. A produção algodoeira começa a se destacar aqui, porque no âmbito do crescimento da Inglaterra, no âmbito da Revolução Industrial, ela precisava dessa matéria-prima e que primeiramente vinha dos Estados Unidos, mas passa pela Guerra de Secessão, Guerra da Independência, e o Nordeste passa a produzir algodão, primeiramente no Maranhão. Tenta-se produzir aqui um algodão de fibra longa que dá muito certo e em municípios próximos a Campina Grande, e Campina Grande passou a ser um grande exportador de algodão e se tornou, na época, ficou conhecida como a Liverpool brasileira. Então, é uma cidade muito antiga que tem uma história de entreposto comercial muito relevante, a posição dela na Paraíba e em relação a outras cidades de outros estados é muito importante. Explica também a posição hoje de segundo lugar na economia estadual. Então, enquanto há outros municípios que se tornaram municípios no século passado, né? Na segunda metade do século passado, né? Vejam que eram distritos e se emanciparam, né? Então, e quase sempre municípios que chegam a ter de 5 a 10 mil habitantes. Então, nesses municípios, a economia quase sempre gira em torno da arrecadação das prefeituras. Então, deixa-me ver se eu compreendi. Quando você diz que um município como Campina Grande ele tem um diferencial de crescimento por ser um município que teve um apoio de uma produção do algodão, por exemplo, e por ele ser um município antigo, que de alguma forma teve tempo de fortalecer sua economia, a gente pode entender que os municípios mais recentes e, sobretudo, aqueles municípios que muitas vezes foram criados mais de forma administrativa, sem uma prévia economia que já funcionasse, e muitas vezes estão assentados em cima da produção de bens como monocultura ou cana, por exemplo. Isso daria para esse município uma desvantagem? Isso de alguma forma teria como explicar por que outros municípios não cresceram como Campina Grande, exatamente por não ter tido a oportunidade de se consolidar com a produção de um bem como algodão e ficar mais centrado em outro tipo de produção? Isso tem uma relação? Tem, em parte tem, Ernesto, porque, veja bem, eu citei o caso do algodão, mas é importante a gente ver que ao longo do tempo, por exemplo, o polo tecnológico de Campina Grande, que começa a partir dos anos 60, né, vai fortalecer ainda mais a economia do ponto de vista da indústria. Então, você tem momentos diferentes no tempo que vai consolidar, e o protagonismo também da classe política e da classe empresarial campinense, né? Mas tem outras áreas da Paraíba, por exemplo, o Rio Tinto também se transforma numa cidade-fábrica com a vinda da família Lundgren e que se torna um grande produtor de produtos têxteis, mas Rio Tinto hoje não apresenta nenhum dinamismo, né? Então, uma cidade que, assim, que poderia ter conseguido superar um desempenho mais frágil quando entra em decadência a fábrica dos Lundgren no final da década de 40,
mas entra num processo de letargia econômica. Então veja que são municípios que surgem na Paraíba no início do século passado, e Campina Grande muito mais antigo, mas tem histórias diferentes, caminhos diferentes, e vai depender de uma série de aspectos. A localização desse município, a diversidade ou não de atividades produtivas. Campina Grande é um caso sui generis, porque tem não só o setor de serviços muito forte, o setor industrial também bastante diversificado, né? E aí os importantes distritos da Paraíba são o de João Pessoa e de Campina Grande, né? Então as pequenas cidades, elas ficam sem, um pouco rarefeita a diversificação da atividade produtiva. Então você tem a produção do feijão da agricultura familiar muito reduzida, a produção da batata doce, da mandioca, mas com parâmetros de produtividade muito baixos. E aí a importância do apoio, né, de instituições públicas e também em municípios que estão passando por uma baixa segurança hídrica, e aí nesse caso eu citaria os casos dos municípios localizados na mesorregião da Borborema e do Sertão, quando enfrentam um longo período de seca. Então, é importante lembrar, por exemplo, que a seca de 2011 a 2017 afetou drasticamente vários municípios. Eu citaria o que aconteceu, por exemplo, com a plantação de coco da Bahia no município de Sousa, que foi totalmente destruída com esse período, né, de seca muito prolongada. Então, hoje, 2/3 da Paraíba e muitos municípios estão localizados nessa área, que pega Sertão, Borborema e uma parte até do Agreste, estão sob risco de segurança hídrica. Então, nessas variações climáticas que hoje, né, assolam o contexto mundial, uma experiência de uma seca prolongada vai afetar fortemente a atividade agropecuária, que já vem apresentando um declínio muito forte, né? Houve a crise do setor sucro-alcooleiro, né, que afetou também a atividade econômica de diversos municípios. Professora, na sua fala, né, e também na pergunta de Ernesto, eu consegui detectar que a senhora falou muito na questão da desigualdade, né, das regiões da Paraíba, e também essa questão de crise hídrica, né, que existiu. A gente sabe que no século passado aconteceu a questão do processo migratório, né, do pessoal do Nordeste para o Sul. Hoje em dia, né, ainda esse processo migratório impacta negativamente na economia paraibana em relação ao país, e também dentro da própria Paraíba, né? O pessoal migrando por exemplo, do sertão para a Zona da Mata, isso ainda existe na Paraíba? Sim, acho a pergunta muito pertinente, porque as informações mais recentes do censo de 2022, que estão sendo divulgadas, né, as primeiras se referem a indicadores populacionais. E no âmbito do projeto, o que nós percebemos é que diversos municípios, pequenos municípios, apresentaram uma queda muito significativa na sua população. Então, isso reflete processos migratórios. Só para dar uma ideia, por exemplo, o município de Natuba, de 2010 a 2022, houve uma redução de 15,3% de sua população. São José de Caiana, 16,2%. Né? Borborema, 17,5%. Serraria, é um município pequeno no Brejo Paraibano, 21,6%. Então, nós estamos percebendo que muitos municípios, principalmente do Sertão e da mesorregião da Borborema, eles estão encolhendo do ponto de vista habitacional. E essas pessoas estão indo para onde e por que elas estão deixando suas cidades? Então, acreditamos que um dos aspectos determinantes seja a falta de oportunidades. E aí é sempre bom lembrar que economias muito pequenas, com poucas oportunidades de trabalho, elas não vão oferecer, por exemplo, emprego com carteira assinada. Né? Quase sempre os níveis de salário são mais reduzidos. Né? Então essas pessoas muitas vezes migram para centros econômicos onde tem opções de emprego com acesso aos direitos trabalhistas. Então, vem para João Pessoa ou para Santa Rita. Santa Rita teve um aumento expressivo da sua população. João Pessoa aumentou em mais de 100 mil habitantes, né? Então, provavelmente isso deva estar associado ao fato de que essas pessoas estão vindo de outras cidades em busca de opções, né, oportunidades de emprego. Ou seja, a gente pode até inferir com base na sua fala, que essa redução populacional, a falta de diversificação econômica, não é? A própria questão de ainda ter
grandes propriedades com água privilegiada na mão de poucos. Isso são elementos que acabam trazendo dificuldade no nosso desenvolvimento, né? A diversificação precisa, por exemplo, quando você fala de Campina Grande, você falou muito de diversificação, como algodão, polo tecnológico, universidade, polo digital, né? E aí vem turismo, vem um monte de coisa, então é preciso diversificar porque lá tem potencial, não é? Potencial de turismo, por exemplo, potencial cultural, né? Para a produção de alimentos. E, então, são os desafios, né, professora? São desafios. E, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente se vê diante de dificuldades, né, isso deve sempre estimular como superar essas dificuldades. Essas cidades, elas têm potencial. Então, potencial, você falou algo muito interessante, turístico, resgatar os elementos mais importantes, elementos simbólicos dessas cidades, né? Então, por exemplo, existem cidades aqui no próprio sertão paraibano, como Itaporanga, que tem um grande centro produtor de indústria têxtil, principalmente panos de prato, que ele vende para o Brasil todo, e incrustado no Alto Sertão Paraibano, um município chamado Passagem. É um município que sofre com o período de seca, né? E eles têm uma associação que, com o apoio de uma instituição pública, a EMEPA, eles conseguiram fazer melhoramento genético para a produção da caprinocultura leiteira, e hoje eles vendem para várias cidades. Então, quando há um engajamento, não só dos sujeitos da localidades, né, envolvidos em alguma atividade econômica, mas com o apoio institucional, né, e aí não só público, mas aí é importante o apoio das federações, da indústria, do setor agropecuário, do setor de serviços, é possível mudar essa realidade. Eu vejo possibilidades muito fortes na área do turismo, o turismo religioso, por exemplo, né? O turismo ecológico. O turismo ecológico. Agora, são áreas que precisam de qualificar essa mão de obra, e aí, por exemplo, instituições como o Sebrae, que possam dar cursos de qualificação para essas pessoas. Eu visitei o município de Inatuba, é um município que tem uma produção de bananas muito expressiva, é uma produção de uvas, né, uva Itália, mas eu senti a ausência de um apoio institucional mais forte. O que eu percebi foi o protagonismo de pequenos produtores, né, com mais a ausência de uma atuação da gestão local no sentido de estimular. E o turismo, imagina, Ali, tem uma festa da uva, mas durante o ano todo poderia ser uma atração, porque são poucos municípios que produzem uva aqui. Você conhecer um parreiral algo que é um cenário, né, que poderia, a partir daí, já estimular o turismo. E tem também recursos naturais lá muito interessantes que poderiam atrair, mas eu vi pouca infraestrutura na cidade que pudesse levar o turismo para lá. Professora, eu queria saber como o seu projeto se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes dos ODS, havia a agenda ODM, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Como o nosso projeto ele começou em 2013, nessa fase predominava os 8 objetivos do milênio. E nós procurávamos acompanhar como os municípios paraibanos estavam, se eles estavam engajados em incorporar no orçamento público, nas metas, né, que estabelecidas para as diversas secretarias, como eles estavam conseguindo, né? E era muito interessante porque a gente viu até um certo protagonismo. Por exemplo, o município de Pombal foi premiado, né, na ONU, e recebeu um prêmio porque houve estratégias que foram bem sucedidas do ponto de vista das metas na área de saúde, principalmente, e educação, né? Então, veja que é um município na Paraíba, no Alto Sertão, que conseguiu. E depois, com a Agenda 2030, né, em 2015, os ODM foram substituídos pelos ODS, e nós, na época, nos deparamos, como assim? Vários municípios não conseguiam alcançar todos os 8 objetivos do milênio, e agora 17 objetivos muito mais ambiciosos, não é? Mas são propostas, né, para tentar solucionar problemas que muitas vezes impedem o desenvolvimento. E continuamos, então, observando, claro, que se tornou muito mais audacioso do ponto de vista de
contemplar objetivos de eliminar a pobreza, eliminar a fome, garantir saúde de qualidade para toda a população, educação de qualidade, crescimento, inovação, renda mínima, a questão do ambiental que está presente em vários ODS, trabalho decente, imagina. A questão do trabalho é algo que é bastante complexo aqui na Paraíba, e outras economias estaduais do Nordeste, porque a presença da informalidade é muito grande, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de estabelecimentos empresariais em João Pessoa, segundo os dados abertos do portal da Receita Federal, é mais de 107 mil. Desse total, uma boa parte representa microempreendedores. E nos municípios pequenos, por exemplo, Tacima, 275 empreendimentos industriais. São José de Princesa, 77 empreendimentos industriais. Natuba, 182 empreendimentos industriais, estabelecimentos empresariais. E muitas vezes é um pequeno supermercado, uma pequena farmácia. A capacidade desses empreendimentos de contratarem pessoas com carteira assinada é muito pequena. Então, como resolver essa questão da informalidade? Os níveis de salários pagos em outras áreas que não na microrregião de João Pessoa é muito reduzido, né? Tende a ser muito reduzido. Então, isso é um dos ODS. E os outros 16 ODS, mas não deixa de ser uma proposta, né, de encaminhar estratégias para as diversas secretarias. Então, há municípios que, no momento em que se define como vai ser a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, então eles tentam incorporar algumas dessas metas. Eu acho já é um avanço, né? E no ordenamento urbano, na execução do plano diretor, que alguns municípios eles são obrigados a ter um plano diretor, alguns têm como critério, né, a definição do plano diretor, eles procuram incorporar, mas há um caminho muito longo ainda para ser seguido, mas não deixa de ser relevante, né, como uma proposta para ser perseguida, assim, ser incorporada nos orçamentos municipais. Eu me lembro que tinha um dado sobre João Pessoa que concentrava boa parte dos trabalhos formais. Aqui em João Pessoa nós temos assim, a atividade do setor de serviços, né, a que mais emprega do ponto de vista formal, né? Então, quando analisamos os dados do novo CAGED, então a maior quantidade de vínculos empregatícios formais em João Pessoa atualmente é no setor de serviços, porque ele é um setor bastante diversificado, né? Então, por isso que há um emprego de muita gente, mas geralmente é um emprego, a maior parte das pessoas tem nível médio. Então fica na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Inclusive aí, já pegando aqui uma das questões que a gente havia preparado para conversar com você, é exatamente a relação específica do seu projeto com o objetivo número 8, do ODS número 8, né? Que esse objetivo, ele está lá como um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. A gente também gostaria de saber, para você complementar aí, pegando carona na pergunta que o César fez, a relação do projeto sondagem que a professora coordena com esse objetivo aí da ONU, o ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Exato, né? Trabalho decente, né? Na nossa perspectiva, da equipe do sondagem PB, não há desenvolvimento quando a maior parte das pessoas que estão em busca de emprego não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. E mais um outro aspecto relevante, como é que está acontecendo essa inserção? Essas pessoas que estão com alguma atividade ocupacional, elas estão tendo acesso aos direitos trabalhistas, né? Então, isso é um problema estrutural, vale salientar, dos países da América Latina. Então, isso vai ser observado na Argentina, no Chile, na Venezuela, na Colômbia, de forma diferente, mas é um problema estrutural, histórico, a grande participação da informalidade. E qual é o lado negativo das pessoas trabalharem e não terem carteira assinada? Essas pessoas um dia vão envelhecer, vão chegar à inatividade, elas não vão ter mais condições de trabalhar, e como é que elas vão sobreviver? Se ao longo de sua vida ativa elas não pagaram contribuição previdenciária como autônomas ou porque não tiveram acesso a um trabalho com carteira assinada, ou né? até mesmo tiveram uma renda muito pequena que Exato, não deu para construir não conseguiu poupar para fazer, né? Então isso é um problema muito sério. E a informalidade, a gente observa os trabalhos mais precarizados,
as jornadas de trabalho mais extensas, não é? Então, essa é uma questão. Durante a pandemia, né, na execução do nosso projeto nos anos de 2020, 2021, quando o mercado de trabalho no Brasil foi fortemente afetado pela crise sanitária, nós passamos a dar uma atenção ainda maior para a questão do trabalho. Não é por quê? Porque as empresas ficaram mais de 3 meses fechadas, não conseguiam permanecer, né, com muitos custos, né, e sem poder abrir as portas, e demitiram. E o que a gente percebeu que foi um verdadeiro desastre, a quantidade de desligamentos, né? O saldo de emprego formal na Paraíba no ano de 2000 foi muito baixo. Por quê? Porque a quantidade de desligamentos superou significativamente as admissões. E acompanhando os anos seguintes, quando há uma ampliação do processo de vacinação, o que nós nos deparamos com o seguinte fato: muitas das pessoas que perderam seus empregos, elas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho. E o pior, quando a gente analisa isso na perspectiva de gênero e por faixa de idade, as mulheres foram fortemente atingidas, porque elas perdem empregos numa quantidade muito maior que os homens, né? E por faixa de idade, as pessoas acima de 50 anos que perderam seus empregos, nos anos seguintes, já 2022, a vacinação ela já estava, né? As pessoas já tinham tomado a segunda dose e tudo, e saldos negativos ainda nessas faixas de idade. Professora, pela sua experiência, né, qual seria assim, o ponto-chave, né, que a Paraíba, né, precisa levar em consideração para ser feito, né, em curto e longo prazo, para se ter uma melhora, né, nas condições sociais e econômicas dos municípios do nosso estado? O que precisa ser feito? Bem, são aspectos bem desafiadores, não é uma resposta fácil para se responder, porque envolveria uma mudança no perfil socioeconômico desses municípios, né? Envolveria um protagonismo, né, institucional, um protagonismo político, e que teria que ter a participação de vários atores políticos e institucionais, né? Se não houver um compromisso institucional, por exemplo, do governo do estado da Paraíba, de dar atenção para essas áreas, principalmente mais fragilizadas, onde o nível de exclusão social é mais elevado, de vulnerabilidade social é mais forte, né? Para estimular as vocações econômicas, como promover um desenvolvimento inclusivo, né? Mas não um desenvolvimento que melhore só os indicadores de crescimento do PIB, mas que melhore os níveis de salários, de renda das pessoas. O governo do estado, nas suas diversas secretarias, por si só ele não vai conseguir. É preciso o apoio de federações, né? De instituições como o SEBRAE, a articulação e a interlocução com instituições internacionais, né, que estão comprometidas com, por exemplo, o desenvolvimento rural. Então, eu não acredito que um agente político, por si só, ele vá conseguir. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Tem que fazer um pacto. Exato, uma espécie de pacto em que vários atores institucionais e os próprios cidadãos tenham consciência. O que podemos fazer pela nossa cidade, né? As associações, o protagonismo das associações de bairro, das associações dos sindicatos, né? Associações de agricultores. Então, e há muita força, né? A gente vai em municípios e percebe, às vezes, a presença. Matureia, por exemplo, me chamou muita atenção a força dessas associações. Agora, os prefeitos e as prefeitas, eles precisam entender que eles estão ali só temporariamente e que eles são representantes do povo e que eles têm um papel muito relevante. E muitas vezes, o que a gente se dá conta, precisa conhecer de gestão pública, né? Ter uma equipe de profissionais que nas suas áreas sejam habilitados, mas que, antes de tudo, tenham um compromisso com a cidade, né? Com a cidade, de deixar um registro ali de mudança, né, na infraestrutura da cidade, né? Mas que melhore a vida das pessoas, políticas que se preocupem, como é que estão indicadores. Por exemplo, muitos municípios da Paraíba ainda não têm todos os domicílios com acesso a canalização, por exemplo, a esgoto, o sistema de esgoto, saneamento.
Isso é muito preocupante. Então, acho que requer desafios, né? Os prefeitos muitas vezes fazerem consórcios também, saírem de seus espaços, vou me articular com os outros, porque unidos somos mais fortes, né? Se não houver esse pacto, né, o tempo passa e esses indicadores eles vão persistir. Então, eu acho que envolveria aí um pacto em que a presença do governo estadual, dos governos municipais, das diversas federações e instituições da universidade pública, que em várias áreas da Paraíba tem um papel muito importante, com projetos muito relevantes, que realmente mudam a realidade, às vezes, principalmente do pequeno agricultor rural. Então, é dessa forma que eu vejo uma possibilidade de mudança nessas realidades. Professora, como a gente pode acompanhar mais de perto o seu trabalho no projeto Sondagem? Nós estamos nas redes sociais, né, no Instagram. O perfil é o Sondagem PB, nós divulgamos informações socioeconômicas dos municípios paraibanos, né? Todas as nossas atividades presenciais também nós colocamos lá. Também no Facebook com o perfil Sondagem PB, e temos o blog do projeto, onde vocês podem ter disponíveis, né, lá os diagnósticos que nós já produzimos, o diagnóstico socioeconômico, o ICSI-Site, tá? E tem também tudo que nós estamos realizando, produção de artigos, né? As visitas institucionais, nós estamos com previsão já esse ano para fazer algumas visitas institucionais e aguardamos vocês. Toda a equipe, né, ela vem trabalhando exatamente para levar esse conhecimento, aprender, ter essa troca de saberes, né? E eu queria aproveitar, agradecer o convite, quero parabenizar toda a equipe, né? Vocês estão de parabéns pela idealização desse projeto, levar para os diversos municípios paraibanos, divulgar os projetos que são realizados na universidade, e esses projetos têm uma interação muito forte com comunidades, com municípios, né? Então, é importante esse processo de divulgação. Então, fazer parte desse projeto belíssimo que vocês aí estão, né, realizando, para mim é uma grande satisfação, né, o convite. A gente aqui agradece, professora, pelo trabalho, que é um trabalho que eu acho que cumpre a função social da universidade, a função social de nós que estamos aqui no dia a dia, né, preocupados com o nosso desenvolvimento. E eu aproveito aqui, né, o canal de comunicação com os cidadãos e, sobretudo, com os gestores das cidades, né, das nossas cidades que nos ouvem, no sentido de procurar refletir melhor sobre a necessidade de melhorar a sua gestão, a necessidade de buscar as parcerias com a universidade, de buscar conhecimento de diagnóstico, que muitas vezes a estrutura da prefeitura ela não consegue sozinha levantar, diagnosticar, apontar caminhos, né? E que a gente tem, a Universidade Federal da Paraíba, projetos como o da professora Vanderlei, o projeto Sondagem PB, muitos outros projetos que nós temos aqui, além de outros órgãos, né, que são órgãos que assessoram desenvolvimento, né, tanto em nível estadual como em nível federal. Então fica aqui, né, na nossa entrevista, professora, a gente não tem receita pronta para nada, mas a gente tem algumas informações que podem ajudar muito na tomada de decisão. Eu acho que esse seu projeto, ele exatamente é um projeto que faz parte desse tecido aí, de oportunidades que os gestores podem contar e que eu espero que todos o que ouvem, né, no parlamento, nas prefeituras, né, nas câmaras de deputados, tentem buscar mais sobre esses debates, para que possa, de forma qualificada, trazer sugestão para o desenvolvimento do município, porque o que nós todos estamos lutando aqui é na questão do ODS, a Agenda 2030, né, que são diversos objetivos relevantes para a humanidade, do ponto de vista do emprego, da renda, da segurança, do saneamento. Isso é uma responsabilidade de todos nós e o seu projeto é muito importante nesse contexto. E será mais importante quando as pessoas começarem a compreender que devem procurar essas informações, sobretudo os gestores, para poder contribuir também com a Agenda 2030, né? Para o desenvolvimento sustentável para essas gerações e as próximas, né? E a qualidade de vida de todos.
Agradecer também aqui ao colega César, ao Arthur e à professora Vanderlei. Eu achei interessantíssima essa entrevista. Eu estou sempre dando uma olhada no Instagram da Sondagem PB. Tem muitos dados interessantes, muita informação que deve ser divulgada, deve ser válido, né, para ampliadas, né? Esse foi o programa Difusão de Projetos da UFPB. Obrigado pela sua audiência. Quer saber mais sobre o nosso projeto? Você pode acessar o nosso Instagram, gap1.fpb. Acompanhe também os nossos canais do Spotify e YouTube.